Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 11. Todo recomeço, ele exige que você volte a estaca zero. Porém, para você caminhar de forma diferente. Todo recomeço desperta em nós a esperança de que vai dar certo. E quando eu orava ao Senhor e o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu recebi tantas coisas do Senhor nessa palavra. Livro de Juízes, capítulo 11, quem achou, diga amém. Está escrito assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, expeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Amém? Tome seu assento. Me empreste a sua atenção por alguns minutos. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jefté. E é lindo a palavra porque você observa cada forma, cada descrição, cada detalhe te leva a uma lição. Quando o escritor ele começa a dizer: era então Jefté, o gileadita. Ele estava dizendo a história de um homem que morava em Gileade. O historiador continua descrevendo esse homem dizendo: era valente e valoroso. Percebe que o escritor está dizendo: é alguém que tem muita coragem, porque ele é valente. É alguém que é valoroso, é portador de valores, é alguém que tem princípios. Percebe que o escritor está dizendo características, está ovacionando, está dando qualidades desse homem. Só que nesse mesmo texto a qual ele ovaciona, a qual ele dá qualidades, ele vai dizer porém. E esse porém é como se invalidasse tudo que ele já tinha dito antes. Percebe isso aqui? Às vezes o que o diabo quer fazer é você acreditar que o seu porém é maior que as suas qualidades. Quando ele vai dizendo era valente, valoroso, porém, é como se ele tivesse dito assim: tem um calo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, é bom, mas tem algo que não é. Ele vai dizer: olha, é valente, é valoroso, porém é filho de uma prostituta. Sabe quando alguém diz assim: olha, ele é maravilhoso, é uma bênção aquele homem, mas os filhos... Sabe quando alguém chega e diz assim: olha, essa mulher é maravilhosa, ela é de Deus, ela é abençoada, mas o marido dela... Percebe que o porém, ele é um obstáculo, ele se levanta, ele é aplicado para desmerecer, ele é aplicado para dizer não é perfeito. Cutuca esse irmão do seu lado, diga: não tem importância se não é perfeito. Cutuca alguém e diga: essa reunião não é para perfeitos, essa reunião é para arrependidos. Eu não sei se tem alguém aqui para receber. Essa reunião não é reunião de gente perfeita, essa
causa do porém. Só que a palavra é tão completa que ele vai dizer: valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mais, diga mais. Enche o pulmão agora, diga mais. O mais significa a história não acaba por aqui. Eu não sei se você recebe isso aqui. A tua história não acaba. A tua história ainda não acabou. Ainda tem o mais para você viver. Valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade o gerara. Ele estava dizendo: a mãe é uma prostituta, a mãe não tem nome, é uma cananita, a mãe é alguém que vive às margens da lei, a mãe é alguém que não tem status, a mãe é alguém que não tem respeito. Ei, uma prostituta na época de Juízes era apedrejada. Era uma mulher que vivia correndo risco de vida, mas ele tinha pai. O Senhor está dizendo: não importa como você chegou, não importa o que falam da tua história, não importa qual passado que você viveu, você tem um pai que não te abandona. Você tem um pai que está contigo. Ele vai dizer: mais Gileade o gerara. Escuta isso aqui. Gileade era o pai, e não era um pai qualquer, era dono de uma eira. Gileade cultivava bálsamo. E é interessante que o dono da eira, o dono da comunidade, aquele local recebia o nome de quem mandava. É como se eu dissesse que o nome do prefeito de Caçapava é Caçapava. Porque o nome do prefeito daria o nome da terra. Entendeu, sim ou não? É como se o pastor Marcelo fosse o dono de Caçapava. Não seria mais Caçapava, seria Marcelo, ok? Então quando ele vai dizer mais Gileade o gerara, ele está dizendo de pai. Mas quando ele diz ele era gileadita, ele estava dando território. E quem era Gileade? Já disse: o pai, o dono da eira, alguém que tinha status, que tinha condições, acima de tudo tinha caráter, porque ele falhou, mas ele foi e assumiu as consequências. Agora o filho de um erro, filho de um adultério, filho de uma situação improvável, a Bíblia vai dizer que ele abandona? Não. Ele finge que nada aconteceu. Ele pega aquela criança e leva para sua casa. Quando eu olho para a história de Jefté, eu estou olhando para uma criança que não pediu para nascer. Eu estou agora diante de alguém que não escolheu a casa e não escolheu a forma de vir, mas agora ele é filho de uma prostituta, a qual ele é tirado dos braços da sua mãe e levado para os braços da sua madrasta. A história vai dizer que essa mulher a qual recebe Jefté era estéril. Imagina ela olhando para Jefté dizendo: era para ser filho meu, era para eu ter gerado. Quando eu olho para Jefté, eu estou vendo alguém que tem que começar a lidar com seus poréns logo na sua nascência. Quando eu olho para Jefté, eu estou olhando para alguém que precisa saber lidar e superar logo ao seu primeiro suspiro. Quando eu olho para Jefté, eu estou olhando para alguém que precisa saber lidar com a rejeição, que precisa saber lidar com o abandono, que precisa saber lidar com as suas emoções, que precisa ter a rédea e equilíbrio para não perder o foco e não se esvaziar de si e tornar um qualquer um. Quando eu olho para Jefté, eu estou vendo alguém que é um provável fracasso
Só que tem algo que você precisa entender. Jefité significa Deus abre. Diga comigo, Deus abre. Não, voz e cara de profeta, Deus abre. A Bíblia vai dizer que ele entra na casa de Gileade. A madrasta era estéril. Porém, a Bíblia vai dizer que 2 anos depois, ela começa a gerar. E ela começa a gerar gêmeos. Não entendi, eu vou te explicar. Não importa a história, mas quem tem a marca da promessa, aonde chega Deus abre, aonde passa Deus abre. Não importa onde quer que esteja, ele chega e Deus abre. A Bíblia vai dizer que esse homem vai ter 30 filhos. Oh glória! Você está com 3, 4, está rindo, está chorando, por quê? Nós estamos falando de alguém que gerou 30 filhos. E detalhe, a Bíblia, a história vai dizer que cada filho herda uma parte da herança. Não é só fazer, tem que dar condições. Aquele homem agora, ele divide as suas terras. Escuta isso aqui. Aquele homem, ele dá a parte de cada um. Está todo mundo com a sua parte. Mas e a tradição? A tradição diz que o primogênito, esse recebe 2 partes. Diga, o primogênito recebe 2 partes. E é o sucessor. Oh glória! Jefité agora, aquele menino que era improvável, num cenário extremamente vulnerável, ele já tem um futuro garantido. 2 partes de terra, sucessor do seu pai. A história diz que o tempo passa e o pai morre. E quando o pai morre, os seus irmãos se reúnem, olham para Jefité e dizem para ele: vai embora. Você não vai herdar na casa de nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Uau! Estamos falando agora de um menino de 17 anos, que enquanto tinha pai, tinha casa. Enquanto tinha pai, tinha nome. Enquanto tinha pai, tinha segurança. Enquanto tinha pai, tinha abrigo. Enquanto tinha pai, ele tinha família. Enquanto tinha pai, ele tinha terra. Enquanto tinha pai, ele tinha herança. Mas agora nós chegamos na parte da história que o pai morre, a proteção morre, a segurança morre e a família o expulsa. Olham para ele simplesmente e diz: sai daqui, porque você não vai herdar na terra do nosso pai. Por quê? Olha alguém dizendo: porque o teu porém é maior que a tua herança. Olha alguém dizendo: o teu porém não vai permitir que você chegue, que você alcance. Olha alguém dizendo: porque o teu porém é forte demais para você ficar aqui e ser bem sucedido. Olha alguém dizendo: porque o teu porém, ele é forte demais para você crescer. Não, ei, sai daqui. A Bíblia vai dizer: e repeliram é expulsaram. E quem podia fazer alguma coisa, não fez. Quem podia intervir na história, não interviu. Quem podia fazer a reconciliação, não reconciliou. Eu estou falando de alguém experimentado em dores. Eu estou contando a história de um homem que desde muito cedo ele teve que aprender a superar. E quando eu falo de Jefité, essa história ela é fácil de nos identificarmos. Porque antes de experimentarmos o abraço, quantos de nós já não experimentamos a rejeição?
Quantos de nós já não experimentamos o abandono no momento que você precisava ser acolhido? Nós estamos falando de um momento de luto. Nós estamos falando de um momento de perda. Jefité perdeu a única coisa que ele tinha. A coisa mais importante para ele era o seu pai. E agora ele perde junto com o pai. Ele perde a sua família, os seus irmãos, a sua casa. Entenda esse cenário. Pastora, por que você trouxe essa palavra? Porque quando eu olho para Jefité e colocaram Jefité numa situação que ele não pediu para viver, e a cena se repete. Diga comigo, se repete. Ele não pediu para nascer, mas ele nasceu. Ele não pediu para ir para a casa de Gileade, mas ele foi para a casa de Gileade. Agora ele não pediu para ser expulso, ele não teve opção. E às vezes olhando para a vida de Jefité, eu entendo que tem situações na nossa vida que a gente não escolhe passar. A gente não escolhe viver. A gente não escolhe estar inserido nesse contexto. A Bíblia vai dizer que expulsaram, queridos. Expulsaram, eu entendo que ele foi com a roupa do corpo. Quando a Bíblia diz que o repeliram, eu entendo que ele saiu somente com aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele vai para a terra de Tobi. E aqui eu começo a pregar. Por quê, pastora? Porque quando ele chega em Tobi, Tobi é um braço de Gileade. Quando ele chega em Tobi, a história vai dizer que não existia homem bom em Tobi. Eram levianos, eram salteadores, saqueadores, homens maus, desacreditados. Só que quando alguém chega no ambiente, e qual ambiente não altera a sua essência, as coisas começam a mudar. Eu vou repetir. Quando alguém chega no ambiente em que o ambiente não consegue mudar a essência dessa pessoa, é o ambiente que começa a mudar. Eu vou explicar para ficar melhor para você entender. Jefité estava em Tobi, mas Tobi não entrou em Jefité. Jefité estava em Tobi, mas Tobi não entrou em Jefité. A Bíblia vai dizer que ele tinha tudo para dar errado, para se tornar salteador, para se tornar um bandido, para se tornar o que os irmãos queriam, para se tornar o que a família dele queria, para se tornar o que a dor que ele estava sentindo queria transformá-lo. Só que ele prova para mim e para você que não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Ele está em Tobi, mas Tobi não está nele. Ele está no lugar vulnerável, mas ele não se torna vulnerável. Ele está com pessoas que não são do bem, mas ele continua sendo bom. E eu fico pensando qual é o segredo. Porque o maior desafio é não se tornar aquilo que nós sentimos. Porque no momento de raiva, tudo o que a gente faz é um estradalaço. No momento de ódio, tudo que a gente se torna é uma pessoa amarga. No momento de dor, tudo que a gente se torna é aquilo que a gente está sentindo. Só que eu estou olhando para Jefité, eu estou vendo alguém que é ferido, mas não fere. Eu estou vendo alguém que é rejeitado, mas ele está entre pessoas. Não, eu vou repetir, esclarecer isso aqui. A Bíblia vai dizer que ele está em Tobi, e não é ele que anda com as pessoas, mas são as pessoas que andam com ele. Eu vou repetir para você entender. Ele chega em Tobi, e não é ele que anda com as pessoas, mas são as pessoas que andam com ele. Eu vou repetir para você entender. Nós não fomos chamados para carregar, transportar traumas. Fomos chamados para carregar presença. Não fomos chamados
chamados para carregar milagres. Tem alguém aqui disponível? Tem alguém aqui que está entendendo? Você não foi chamado para ferir, você foi chamado para curar. Você não foi chamado para, queridos, não, entenda isso aqui. Tinha tudo para dar errado. O ambiente era vulnerável, as pessoas eram do mal. Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas começam a andar com ele. Deixa eu explicar algo para você. Quando alguém olhar para a sua cicatriz, elas vão entender daquilo que você venceu. Quando as pessoas olharem para as suas marcas, elas vão testificar o nível de guerra que você venceu. Eu preciso repetir isso aqui para alguém. Quando alguém olhar para as suas dores, para as suas cicatrizes, elas vão entender o nível de guerra que você passou. E quando começarem a andar com você, é porque você tem liderança, é porque você foi chamado por cabeça. E quem foi chamado para ser cabeça não se comporta como cauda. Está em tope, mas está frutificando. Está em tope, mas está crescendo. A Bíblia vai dizer que ele levanta o exército. Peraí. É alguém que foi expulso, humilhado, rejeitado, mas ele vai para um lugar e ele levanta um exército. Eu estou falando de alguém que tinha tudo para dar errado, mas ainda deu certo. Eu estou falando de um homem que tinha todos os argumentos para dizer: a vida não foi fácil para mim. As pessoas não me compreenderam. Tudo chega à minha mão, é muito difícil. Ele tinha argumentos, porém ele ovacionou e ele se fortaleceu no propósito. Quando eu deixo de ver o problema e começo a enxergar o propósito, eu vou fazer com que aconteça e se realize a promessa. Se você ficar olhando só para a dor, você vai perder esforço para realizar o propósito. Se você focar naquilo que não deu certo, você vai perder tempo aplicando força naquilo que está trazendo resultado. Então eu preciso ser como Jefté. Tinha tudo para dar certo. Não, tinha tudo para dar errado. Mas ainda assim deu certo. Não entendeu? Eu vou te responder. Os seus poréns não são maiores do que o propósito que Deus tem com você. O porém é um obstáculo. O porém é sim um calo, mas ele ainda não é maior daquilo que Deus quer fazer através de você. Ele podia olhar para Tob e ele podia se transformar num salteador. Mas quando ele chega em Tob, ele levanta o exército. E eu hoje fiquei o tempo todo falando com o Espírito Santo. E eu falei: Espírito Santo, por que Tob na vida de Jefté? Sabe o que ele me disse? Os piores cenários da sua vida te transformam num campeão. Não, vou repetir. Os piores cenários da sua vida te transformam em campeão. A Bíblia vai dizer que Paulo ficou um tempão em Tarso construindo tendas. A Bíblia vai dizer que Davi, fugindo de Saul, ele se esconde na caverna de Adulão. Queria ficar quieto, queria ficar escondido. Mas quando ele chega lá e a notícia chega que Davi estava na caverna de Adulão, aqueles homens improváveis passam a ser valentes de Davi. Não entendeu? Eu vou repetir. É no pior momento da sua vida que o Senhor, Ele vai ativar
mais. Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Você está olhando para você e está dizendo: tô seca. E o Senhor está dizendo: eu vejo rios. Oh! Tinha tudo para dar errado. E não se engane, essa é a fúria do diabo contra mim e contra você. Sabe por quê? Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, tinha tudo para dar errado. Ele não suporta ver você aqui dentro. E quando ele olha para você, ainda está dando certo. Tinha tudo para dar errado, mas ele olha para você, deu certo. Ele fez de tudo para dar errado, mas os 6 anos deu certo. Ele programou tudo para não acontecer. Mas quando ele olha para você, está crescendo. Eu não sei se tem alguém para receber isso aqui. Você está em Tobi, mas está crescendo. Está no vale, mas está crescendo. Está no deserto, mas está crescendo. Porque aquele que te marcou para vencer é maior que o cenário que você vive hoje. Sabia que aquilo que Deus tem para você se estabelece quando você não se vê? A herança já tinha sido conquistada, mas era uma explicação do céu para Jefté, para ele entender quem ele era. Jefté, você vai liderar. Jefté, você vai ser um grande homem. Jefté, eu tenho um lugar de honra para você. Mas se tem um lugar de honra, por que que experimenta a vergonha? Se tem um lugar de alegria, por que que experimenta a tristeza? Se tem um lugar bom, por que ainda visita os lugares ruins? É uma explicação do céu para você reconhecer quem você é. Porque quando você olha para você, você diz assim: eu não vou aguentar esse mês. Passa o mês, olha você. Alguém olha para si e diz: eu não vou suportar esse ano. O ano já está no meio, na metade. Olha você. Você não está entendendo? Essa dor é uma explicação do céu, para quando Ele colocar a herança na tua mão, você vai entender que você tem condições de dominar, de administrar, de ser quem Deus sonhou para você ser. Tem alguém aqui que pode dizer amém? A dor não te mata, mas ela te forja. Jefté está lá, e ele está levantando o exército. E o tempo passa. E aconteceu o quê? Levantou-se uma guerra contra os gileaditas. Vou repetir. O tempo passa mais uma vez. Porque o tempo passa. Toda luta passa, toda prova passa. O tempo passa. E no versículo 5 vai dizer: e aconteceu que se levantaram os amonitas contra os gileaditas. Não, gente, vocês não estão entendendo. Passou o tempo e Deus promove uma guerra para reposicionar alguém que está no lugar errado. Não, vou repetir isso aqui para alguém receber aqui desse lado. E aconteceu o quê? Aconteceu o que acontece quando Deus quer pegar o pequeno e colocar em lugares altos. E aconteceu o que? Aconteceu quando Deus quer pegar alguém e reposicionar no lugar de honra. E aconteceu o que? O tempo passou e Deus permite uma guerra. Para quê? Para honrar alguém, para reposicionar alguém. E aconteceu o que? Aconteceu o que acontece quando Deus quer mudar a história de alguém na terra. Ele mexe com os grandes, Ele abala o teto, o chão, Ele mexe com as estruturas. Aconteceu o quê? Que Deus olhou do céu e decidiu reposicionar alguém, e Ele movimentou e aprovou uma guerra. Queridos, tem alguém recebendo isso aqui? Você não tem noção que Deus pode promover a teu favor. Você não tem noção que Deus pode mover nos céus e na terra para favorecer
fortalecer você. Você não tem noção aonde Ele pode tocar para você subir aonde Ele quer que você esteja. A Bíblia diz que o tempo passou e uma guerra se levantou. E essa guerra, queridos, dos amonitas contra os gileaditas, era mais ou menos assim: ou vocês se entregam e eu furo o olho direito, ou a gente mata todo mundo. E com o tempo, eles já estavam dispersos. Em Gileade já não tinha mais guerreiro. Em Gileade já não tinha mais líderes. Gileade já não tinha mais valente. Gileade não tinha mais alguém afiado na espada. E eu acho isso aqui lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que agora acontece uma reunião entre os anciãos. E agora eu imagino essa reunião. O que nós vamos fazer? Nós estamos sem guerreiros. E o que nós vamos fazer? Nós estamos sem pessoas que possam ir para a guerra. E agora o que vai ser de Gileade? Alguém na reunião vai dizer assim: nós precisamos chamar alguém. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém experimentado. Nós precisamos de alguém que saiba o nível dessa guerra e tenha condições de vencer. Eu vou continuar falando até você entender. Nós precisamos de alguém experimentado em batalha. Nós precisamos de alguém que sabe o que é guerra, que sabe o que é luta. Nós precisamos de alguém que não vai fugir diante dos inimigos. Vamos em top e vamos atrás de Jefité. Não entendi. Algumas pessoas vão até querer manter o seu porém vivo. Só não vão conseguir excluir a notoriedade das guerras que você já venceu. As pessoas vão olhar para você e vão até querer não se esquecer do porém. Mas elas vão ter que olhar para você e reconhecer que de batalha você entende, de guerra você entende, de espada você entende. Não, entenda isso aqui. Para vencer batalha tem que entender de espada. Para vencer inimigo tem que saber usar a espada. A Bíblia vai dizer que Jefité, quando sai de Gileade, ele sai escorraçado, ele sai humilhado, ele sai sem a menor chance de mudar a situação. Ele sai daquele lugar sem a menor chance de falar nada por si. Mas Deus já preparou uma reunião e aprovou uma comitiva para começar a mudar a história de Jefité. Eu não sei se você pode receber isso aqui, mas talvez você tenha chegado neste lugar humilhado. Talvez você tenha chegado nesse lugar rejeitado. Talvez você tenha chegado hoje e a realidade que você vive é de dor, é de desprezo. Mas Deus está dizendo: tem uma comitiva de honra para mudar você de lugar. Saiu sozinho, mas agora volta com uma comitiva de honra. Quem é honra? Aqueles que poderiam fazer, mas não fizeram. Quem é essa comitiva de honra? Aqueles que poderiam ter interferido lá atrás, mas não interferiram. Quem é essa comitiva de honra? Aqueles que poderiam pegar ele, levar ele até a sua casa e conciliar a situação, mas não fizeram. Fizeram vistas grossas e viram ele embora sem abrir a boca. E eu fico pensando: por que Deus não mata? Por que Deus não mata, bispo?
Por que Deus não mata, pastora Milady? Por que Deus não mata, gente? Gente, por que Deus não mata? Deus não matou ainda, porque a mesma boca que testificou, a mesma boca que cortou, a mesma boca que praguejou, vai ter que testificar o que Deus vai fazer através de você. Ah, queridos, a Bíblia vai dizer que agora eles chegam em Tobi. Vamos imaginar essa cena. Jefité, um homem formado, 33 anos, cabelos longos, barba longa, era nazireu. Alguém que propósito faz, continua no propósito. Alguém que de propósito vive, não sai do propósito. Alguém que entende o que é uma vida de propósito e não sai dele. 33 anos agora, já um homem formado. Ele vai até os anciãos e agora ele não é mais Jefté. Ele é o príncipe de Tobi. Ele é o príncipe de Tobi. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Chegou humilhado, chegou desprezado, escorraçado, mas levantou um exército e passou a liderar. E de verdade, para ele estava confortável. Porque quando a gente olha para a gente e até imagina que ia dar muito errado, mas está dando certo, e você tem aquele sabor de: ah, consegui. Não morri. Não cheguei aonde quiseram. Não fiquei no fundo do poço. Ele tinha essa sensação. Ele estava em Tobi. Era reverenciado em Tobi. Era honrado em Tobi. Era príncipe de Tobi. Quando ele chega diante dos anciões, e agora ele é solicitado: nos ajuda. Lute por nós. Defenda-nos. Eu quero voltar lá no início da pregação. Ele vai defender quem? Gileade. Gileade plantava o quê? Bálsamo. Bálsamo servia para quê? Cura. Jefité, lute por nós. Nos ajuda nessa guerra. Aí ele vai dizer: volto, guerreio, mas se eu ganhar, eu volto para ser príncipe. E isso aqui deu um nó no meu cérebro. Sabe por quê? Porque já era dele a herança. Já tinha sido conquistado para ele. Era direito dele. Mas ele ainda teve que lutar para tomar posse. E eu fico perguntando por que às vezes é nosso, é direito nosso, mas a gente tem que lutar tanto para aquilo. E eu olho para a vida de Jefité e eu fico olhando para ele como exemplo, queridos. Porque quando ele olha para os anciãos, ele poderia pensar assim: eu não vou ajudar, eu não vou lutar, eu não vou colocar a minha vida em risco, porque não fizeram nada por mim. Só que o contrário, eu estou olhando para alguém que está se oferecendo, está dizendo: eu concordo, eu volto, mas eu só quero o que é meu por direito. Entenda isso aqui, amados. Jefité, ele não troca honra por vingança. Eu vou repetir para alguém entender. Jefité poderia virar as costas porque um dia viraram. Jefité podia negar o pedido de ajuda porque um dia lhe foi negado. Jefité não precisava lutar por alguém que desistiu de lutar por ele. Mas ele está em Tobi, mas Tobi não está nele. Ele está em Tobi, mas o coração continua na promessa.
trocar a honra pela vingança. E eu preciso que você entenda isso aqui. Quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, ele dizia: pregue, fale e anuncie que haverá restituição. Aquilo que foi lhe roubado, aquilo que foi lhe tirado, aquilo que você olha e diz: era meu, era direito meu, eu não estou entendendo porque eu perdi. E o Senhor diz: a perda não é eterna, eu já preparei a comitiva. Ele já preparou a mudança do cenário. E eu acho isso aqui lindo, porque ele podia negar, mas ele resolveu lutar com os gileaditas, pelos gileaditas. A história vai dizer que ele pega o seu exército. Por quê, pastora? Porque é muito lindo quando a gente chega aqui, não esquecer de quem acolheu aqui. Ele podia pegar, bispo, outro exército de Gileade, mas não, ele leva o exército de Tobi. Diga por quê? Porque quando você estiver aqui, você não pode esquecer de quem te recebeu aqui, quem te abraçou aqui, quem te acolheu aqui. Quando você estiver aqui, vista a camisa de quem olhou para você e você ainda não tinha história. Quem olhou para você e você ainda não tinha nome. Quem olhou para você e você ainda não estava com a herança. Quando você chegar na herança, não esqueça de quem te amou pelo quem você é, não pelo que você tinha. Você não está entendendo. A Bíblia vai dizer que ele vai à guerra com os seus guerreiros. Por quê? Novamente eu vou repetir. Porque ele precisava que do seu lado tivesse pessoas que entendiam do mesmo nível de guerra. Quando você tiver que lutar pelo teu casamento, quando você tiver que lutar pela tua empresa, quando você tiver que lutar pelos teus filhos, coloque do teu lado pessoas no mesmo nível de guerra, que já venceram, que entendem. Para quê? Para que você avance e para que você tenha êxito. A história não descreve como foi essa volta. A história não descreve, não fala como se deu esse final, a não ser que ele ganhou a batalha. Mas agora eu quero que você venha comigo para esse final. Eu imagino Jefité com o seu exército de Tobi lutando. A Bíblia vai dizer que ele havia feito um voto com Deus, e ele havia pedido a vitória, e agora ele está lutando, ele está guerreando. E eu imagino a comunidade de Gileade esperando para ver o resultado da guerra. É que nem final de Copa, todo mundo reunido na sua casa, esperando para ver o que ia acontecer. A Bíblia não fala, mas na minha cabeça eu imagino as tendas, eu imagino as pessoas na porta da tenda, esperando para ver quem ia chegar. Porque se fosse o rei amonita, com certeza eles já iam esperar pela morte. Mas se fosse Jefité, eles já iam comemorar a vitória. Eles estão agora olhando de frente à entrada da comunidade. Isso aqui eu estou viajando, eu quero que você venha comigo. Eles estão olhando para ver como será que vai ser essa guerra. Quem será que vai ganhar essa guerra? E Jefité está tentando acordo, Jefité está tentando amenizar. Jefité, ele entende de guerra, entende de batalha. E quem entende de guerra, entende de batalha, já lutou muito, já pelejou muito, até se resguarda para entrar numa guerra. Quem já feriu muito, quem já foi muito ferido, quem já chorou muito, quem já perdeu muito, pensa 10 vezes para entrar numa guerra. Tenta conversar, tenta conciliar, tenta propor um acordo. Por quê? Porque para entrar numa guerra, quem
valente. Ele não está brincando de ser guerreiro. Ele sabe quem ele é. Ele foi preparado para ser valente. A vida lhe ensinou, o Tobi lhe ensinou, as pessoas a qual ele teve que conviver lhe ensinaram a ser valente. Agora ele está prestes a retornar. Eu imagino que na porta de Gileade estava escrito: recomeço. Se eu pudesse escrever essa história, se eu pudesse refazer essa parte da Bíblia, eu colocaria esse nome na porta de Gileade: recomeço. Recomeço, recomeço. Saiu humilhado, saiu rejeitado, saiu escorraçado, mas agora ele volta para Gileade. Eu imagino ele voltando no cavalo, com os cabelos voando, com a barba voando, com a cabeça do rei dos amonitas na mão, dizendo: Deus abre, Deus abre, Deus abre, Deus abre. Eu acredito que naquele momento ele entendeu o porquê ele tinha voltado para aquele lugar. Eu preciso dizer algo para você. Antes do recomeço, existe sempre uma grande batalha. Mas aqueles que são marcados para vencer, estes experimentarão o sabor da vitória. Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, mas os teus inimigos ainda estão assistindo, e eles mesmos verão o término da sua história. Eu estou falando para pessoas experimentadas em guerra. Eu estou pregando para pessoas que foram marcados pela vida com duras provas. E eu, como boca profética, vim liberar que o bálsamo de Gileade vai te curar e vai preparar para você o recomeço. Deixa eu dizer algo para você para concluir essa palavra. Pastora, por que Jefté voltou para Gileade? Deus queria esfregar na cara dos inimigos. Deus queria mostrar o quanto ele era querido. Deus queria, ovacionar Jefté. Não, queridos. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. O mérito não era vingança, o mérito é justiça. Aquilo que saiu das suas mãos vai retornar, porque nós temos um Deus de justiça. Não permita que a sua dor altere o seu propósito, porque o nosso desafio não é estar entre pessoas, é edificar pessoas. O Senhor não te chamou para transportar somente uma história triste, mas Ele te escolheu para transportar a presença que altera todo o destino. Ele te escolheu para transportar presença que, quando você abre a boca, não são só palavras, mas são profecias que vão se cumprir na vida de pessoas. Deus me trouxe aqui para pregar para Jefté, para dizer para você: ei, pode até estar confortável o lugar que você está,
Deus está dizendo que eu tenho para você não é Tobi, é Gileade. Não se conforme com Tobi, sendo que Gileade é herança. Deus está dizendo: não se conforme com pouco, porque o que Ele já conquistou para você é dupla. Dupla herança, dupla parte, dupla honra. Eu não sei se tem alguém aqui entendendo essa palavra. Eu não sei se tem alguém aqui sentindo o que eu estou sentindo. Feche os seus olhos por um minuto. Andagassúria mandagaia. Deus está curando você, sabe por quê? Ele está dizendo para você: não troque a sua honra pela vingança. Namandai kamanchore mandagada labassônia. Meu querido, há um ambiente profético de recomeço neste lugar. O Senhor está dizendo para você: recomece. Recomece curado, recomece limpo, recomece restaurado. O Senhor está dizendo: eu marquei este aniversário, eu preparei essa festa para trazer você a originalidade do propósito, para viver a promessa. Se você pode, se coloca sobre os seus pés. Oh, Deus fiel, Deus que muda a história, Deus que cura, Deus que sara, Deus que liberta. Ele não há sombra de variação. O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é teu, o diabo não toma. Ainda que ele tenha levado, vai ter que trazer de volta. E o Senhor está trazendo um bálsamo sobre este lugar. Sinta Ele aí. Deus que faz o que a gente não pode fazer. Deus que coloca as mãos aonde as suas não alcançam. Você não é obra de um acaso. Deus não errou o endereço quando escolheu você. Você até tinha tudo para dar errado. Prestando bem atenção. Esses poréns, eles tentaram te neutralizar por um tempo. Mas aquele que te chamou, te levou à casa do oleiro. Aquele que te escolheu, te moldou por inteiro, tirou cada resquício de sujeira, te deixou inteiro, juntou os cacos, reparou por inteiro. Eu sinto uma graça aqui. Ele manda gaçuia baias. Ele manda gaçoia labaia. Ele manda gabaçoia labaia. O Deus do recomeço, que fará tudo por inteiro. Não é Deus de metade. Olha isso aqui. É um Deus que faz por completo. É um Deus que visita todas as áreas da sua vida. É um Deus que toca agora
do alto da cabeça à planta dos seus pés. E a ordem de comando agora profeticamente é: de volta à originalidade. De volta à originalidade. A dor não pode mudar a sua essência. As lutas não podem alterar o seu propósito. De volta à originalidade. De volta agora ao lugar de honra que Deus escolheu para você. De volta agora ao lugar que Deus escolheu para você. De volta agora à cadeira que Ele colocou para você assentar. De volta agora. Oh, Madagassore, Coloque a mão sobre o seu coração.